Olha eu aqui de novo, professor coach Thiago Caetano. Tudo bem com vocês? E hoje nós estamos aqui para falar a dica número 1, a primeira dica das nossas técnicas de estudo aí, do jeito certo de estudar. Isso mesmo. Olha só, é uma técnica avançada que vai servir para você tanto para leitura, para dinamizar a sua leitura, quanto para memorização da leitura do que você estudou, inclusive também para ajudar você com alguma aula que você vai assistir, seja ela uma aula presencial, telepresencial e remota, ou aulas gravadas, isso mesmo. Então, veja bem, é uma técnica que vai te ajudar na sua leitura, na sua visualização e na sua memorização, ou seja, na retenção do que você está estudando. Beleza? Vou explicar para você como que você vai fazer. Imagina que você tem aí um capítulo de um livro para você ler. Qual que é o primeiro passo que você vai fazer? Você vai fazer uma leitura de visualização, uma leitura rápida. Então você vai bater o olho e vai gravar, vai mentalizar e vai focar principalmente na onde tem texto, na alguma palavra-chave que você esteja procurando, e aí você já vai olhando as caixas de texto, você já vai, como é que eu vou dizer, observando o que está aí em destaque, em negrito ou em itálico no seu texto. Você vai procurando opções, por exemplo, de subtítulos, e aí você vai verificando isso tudo. Você vai ver imagens, figuras, gráficos, e aí você vai reparando o que está nesses gráficos, nos subtítulos. É uma leitura que você vai escanear o texto, ou seja, uma leitura rápida, uma leitura dinâmica. Você vai escanear da esquerda para a direita até chegar no final. Você pode escanear de uma em uma página ou até mesmo de duas em duas páginas, certo? E aí, isso é o primeiro passo dessa técnica. O segundo passo é uma leitura detalhada. O que você vai fazer agora nessa leitura detalhada? Além de ler todo o texto que você precisa, detalhadamente, certo? Você já vai aí marcando o seu texto, já vai marcando o texto, as partes principais que você quer, e já vai fazendo anotações. Eu faço anotações até no próprio livro mesmo, nas margens, mas muitas vezes, quando tenho o espaço e o tempo disponível, eu já vou anotando também num caderno. Porque às vezes você está estudando no trânsito, você está estudando no trajeto, e aí você não tem como fazer uma anotação, você tem que ir anotando ali na beirada do livro mesmo. Você está dentro do Uber, você está dentro do ônibus, né, lendo, ou do metrô, e aí você tem que ir anotando ali onde der tempo, ou num bloquinho, um bloquinho que você pode ter aí de post-it, né, fácil de comprar em qualquer papelaria ou até mesmo pela internet, hoje te entregam em casa. Você vai anotando aí os pontos principais que você achar de cada aula, de cada capítulo, e aí você vai fazer essa anotação e pode colar até mesmo na página que você acabou de ler para já ficar no assunto, junto com o assunto. Então fica bem bacana depois para você fazer uma revisão desse capítulo, que vai estar numa das etapas aqui, vai ser oportuno para você nesse sentido. Além de fazer as anotações sobre o que você está lendo, nós sugerimos que você também faça desenhos, se possível, até mesmo mapas mentais. Pode ser coisas rápidas. Você pode anotar palavras-chave que se interligam.
Isso mesmo, ó, presta atenção. É um mapa mental rápido, tá? Não é detalhado ainda. Depois que você faz essa leitura de detalhamento, essa leitura detalhada, com anotações e desenhos, você vai para uma outra etapa, onde você vai fazer uma leitura de conferência. Então, nessa leitura de conferência, você vai checar suas anotações e vai checar a leitura, ou seja, vai ler tudo de novo. Pode ler mais rápido um pouquinho do que no segundo passo, nesse terceiro passo? Pode ser que você leia mais rápido, sim. Opa, bom dia aí, Vanusa, seja bem-vinda, tudo bem? Lázaro também, seja bem-vindo. A Tainá, Tauana, costuma nos acompanhar também. Então, no terceiro passo, você vai fazer essa leitura com uma visualização de conferência, ou seja, você vai vir no texto, lendo de novo, mas pode pular aí algumas partes que na primeira leitura não são tão importantes e focar a conferência naquilo que você acha que realmente precisa aprofundar um pouquinho, certo? O quarto passo é você fazer um resumo. Então você vai fechar o livro, ó, não é resumo olhando o livro não, vai fechar o livro e vai fazer um resumo sobre aquilo que você acabou de ler. Você já fez uma leitura rápida, você já fez uma leitura detalhada e você já fez uma leitura de visualização e conferência. Então você vai fazer agora um resumo. Por exemplo, se for um capítulo de um livro, tente resumir em 1, 2 páginas no máximo, escritas à mão. O ideal é que sempre você tente resumir dentro desse espaço, 1, 2 páginas. Se for um livro inteiro, talvez você vai precisar de mais páginas aí, mas é importante que você realmente foque a sua atenção em sintetizar as informações que você acabou de estudar, de ler ou de ver na aula. Quinto passo, você pode agora novamente abrir o seu livro e checar as informações que você estudou no livro, que você leu no seu livro, que você tinha marcado, que você tinha aprofundado, com o seu resumo. Você vai checar o seu resumo agora. E vai poder fazer, então, nessa etapa, um resumo aperfeiçoado. Então você começa uma transcrição do seu resumo, detalhando ele mais, aprofundando ele mais, aperfeiçoando o seu resumo com uma leitura de checagem. Inclusive, nesse momento você pode então possibilitar pesquisa na internet, pesquisa em Google, no Google Acadêmico, em outros livros, para aprofundar alguns conceitos. Inclusive consulta de referência, né, em dicionário, em enciclopédia, seja físico, livro ou online. Então você vai fazer essa ampliação agora do seu conhecimento num novo resumo aperfeiçoado, que provavelmente, naturalmente, vai ficar um pouquinho maior do que o primeiro, a não ser que você corte, né? Tire algumas coisas que você achou que depois que fez as leituras extras não é tão essencial. Então, isso é um trabalho para você aí que é jovem, que é adulto, que vai fazer esse tipo de leitura. Você vai ficar com um resumo aperfeiçoado. No final, eu sugiro que você aperfeiçoe também os seus desenhos e vá fazer um mapa mental ou conceitual, destrinchando mais as palavras, os conceitos, as ligações e inclusive colocando desenhos. Por quê? Os gráficos em desenhos
que você coloca no seu texto, vai ficar como um infográfico ou no seu mapa mental, vão facilitar que você utilize a sua memória, da sua inteligência visual e espacial, da sua memória fotográfica, para lembrar do texto. É igual sigla, abreviatura, acrônimo. Então você utiliza essas técnicas no mapa mental ou num infográfico para você conseguir, quando lembrar da figura, da imagem, automaticamente a sua memória vai puxar. Lembra que eu falei no capítulo de ontem, no episódio de ontem, que ao você recorrer a essa memória com uma frequência, ela vai se consolidando cada vez mais. Então, quando você fez as leituras várias vezes e os resumos 2 vezes, e fez também as anotações em desenhos 2 vezes e com imagens, você está avivando a sua memória. A partir do momento que você, então, fizer a lembrança do desenho, você vai lembrar também do texto, do conceito que você precisa lembrar. Beleza? Um bônus aqui para você, então, hein? Caso você seja ainda criança, esteja aqui me assistindo, ou você tem um filho, uma filha, um enteado, ou cuida de alguma criança, ou é professor de crianças que estão aí até na primeira fase, né, nos anos iniciais do ensino fundamental, de 1º ao 6º ano, essa técnica pode ser adaptada. Então, o que você pode instruir a criança a fazer? Ela dando conta de assistir a aula ou de fazer uma leitura, você vai instruir ela a fazer um desenho de uma árvore, onde embaixo no vaso ela vai buscar uma palavra central da aula ou do texto que ela leu, ou da historinha, para ela colocar ali. Então pode ser, pessoal, um livrinho de historinha mesmo, uma coisa simples. Por exemplo, vou pegar um aqui, ó, um livrinho de historinha. Então a criança leu, ela vai assimilar uma palavra-chave. Por exemplo, ela vai entender aqui, por exemplo, que tinha um batalhão das letras. Então ela começou a assimilar o que é o batalhão das letras, que é o título do livro. Ela põe no vaso. Depois, na árvore, você vai ter os galhos da árvore. Então a criança vai desenhar os galhos da árvore. Nesses galhos, você vai instruir que a criança coloque palavras raiz, palavras-chave que têm a ver com o texto. É como se ela estivesse fazendo o quê? Um mapinha mental. Pode ser aí 4, 5 galinhos só. O ideal é que de um texto, de um livro, por exemplo, ela possa fazer até 4, 5 vasinhos com 4, 5 palavras-chave e multiplicado por mais 5 palavras galho, palavras raiz, que aí vai fazer essa ligação de trilha neural no cérebro dela, nesse mapa mental lúdico aqui que a gente está fazendo com ela em formato de galhozinho. Se a criança quiser fazer algum desenho, preencher, colorir, colocar o desenho que tem a ver com as palavrinhas que ela colocou, pode deixar fazer tranquilamente. Num segundo passo, você vai instruir ela a fazer mais uma leitura. E essa leitura agora que ela pode fazer é utilizar realmente a atenção para notar em algum desenho, em alguma parte do texto, em alguma palavra, alguma coisa que ela não tinha notado antes, para que ela possa trazer de novidade e complementação. E, inclusive, deixar que ela aperfeiçoe lá os vasinhos com os galhos e também, às vezes, corrigir alguma palavrinha que estava com ortografia errada e também trazer um desenho
uma folha para ela, para que ela possa desenhar, transcrever pela imagem da visão dela, pelo ponto de vista dela, o contexto da historinha. Então é como se ela resumisse a história no formato de um desenho. Um desenho, uma folha só. A partir desse momento, quando ela fizer esse desenho, ela já vai ter mais clareza para ir para o terceiro passo. Seja bem-vindo aí, Gardel, meu amigão. Muito obrigado aí pelo prestígio. Então, nesse terceiro passo, numa outra página, você vai instigar, você vai fomentar, estimular que essa criança agora explique para você, com algumas palavras, escrevendo, ela explique a história e explique também as palavras que ela escolheu para pôr nas árvores. Principalmente as do vasinho, que é a palavra raiz. Então, que ela explique a palavrinha, o conceito, o significado ou o contexto dessa palavra lá na história. E depois que ela fizer isso, ela pode ir falando para você e você estimula ela a escrever o que está falando. Um quarto passo seria, então, ela fazer um pequeno resumo em texto dessa história. Se for uma criança mais nova, uma criança pequena, se ela der conta de escrever, tudo bem. Se não der, tudo bem também. Se ela der conta, pelo menos, de escrever um parágrafo sobre o enredo, sobre o que aconteceu no final da historinha, ótimo. Vai dar super certo também. Então, pessoal, revisando aqui, técnica para criança. Primeiro passo, ler o textinho. Se ela não der conta de ler tudo, pai e mãe ou quem estiver acompanhando vai ajudar a ler ou vai fazer o papel de leitor. Ela vai fazer o desenho do vasinho com a palavra raiz e as palavrinhas que tem a ver. Depois vai desenhar o que ela entendeu da historinha. Depois ela vai tentar explicar cada palavrinha. E por último, tentar fazer um resuminho. A técnica para adulto, resumindo aqui. Primeiro, leitura dinâmica, leitura rápida, escaneando o texto. Depois, leitura detalhada com marcação do texto e anotações e já alguns desenhos. Ou gráficos ou mapas mentais. Terceiro passo, uma leitura de verificação para conferência, inclusive das anotações. Quarto passo, fazer um resumo com o livro fechado, hein? Presta atenção, não vai ficar conferindo, copiando do livro, não. É o que você lembrar. No porquê? Porque no quinto passo é que você vai verificar no texto e fazer, então, o seu resumo aperfeiçoado, que aí pode fazer conferindo e lendo e até copiando trechos aí do livro para complementar, ok? E fazer também a ampliação de conhecimento por meio de consulta de referências, de dicionários, de enciclopédia ou até mesmo na internet. Caso isso seja feito por meio de uma aula, então você vai assistir a aula e vai buscar e ir fazendo as suas anotações. Se for uma aula que estiver gravada, aí dá para você fazer uma visão rápida da aula, já com algumas anotações, depois fazer assistir a aula pausadamente, ir pausando, e verificando detalhes e aprofundando. Então, você consegue fazer isso também com aulas online. Então é isso, pessoal. Caso você queira treinar agora, assiste de novo aqui essa minha aula e faça o uso dessa técnica maravilhosa que vai te ajudar a lembrar e a usar o seu conhecimento que você acabou de adquirir e aprender aqui comigo. Falou? Tudo de bom para vocês, fiquem com Deus, um grande abraço e tchau.